Lindbergh, você reclamando muito sobre emenda parlamentar, sobre o orçamento que o Congresso sequestra do Executivo. E eu concordo com você. Pra mim, emenda parlamentar não tinha nem que existir. Em país sério, no mundo desenvolvido, não existe. Não existe em Europa, não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e Europa existe, aliás, e é chamado de barril de porco. De tão vulgar que é um parlamentar que vive de levar dinheiro pra sua base. Mas em 2019, durante o governo Bolsonaro, o PT votou inteiro, com exceção de do Pedro Kizai, votou inteiro a favor de emenda impositiva de bancada, pra colocar na Constituição e sequestrar o orçamento. Depois, em 16 de agosto de 24, você tuitou: STF formou maioria pra restringir a emenda PIX e as emendas impositivas. A decisão foi do ministro Flávio Dino pra aumentar a transparência do orçamento. Parabéns, STF. Quem criou a emenda PIX foi a Gleisi Hoffmann. Ela é autora da emenda constitucional da emenda PIX. Ela criou e o Aécio relator. Ela é autora e o Aécio relator. E agora você critica como se o PT não tivesse nada a ver nem com a emenda impositiva que o PT votou a favor durante o governo Bolsonaro e nem com a emenda PIX, que foi o PT que criou. Só não sei como é que eu vou... Tá aí, você tá esquecendo de me responder. Emenda PIX. Vou falar sobre isso. Você criticou. Quem criou? Foi a Gleisi. A Gleisi estava errada? Não. A Gleisi cometeu um erro grave. Eu vou te explicar o que a emenda é isso aí. PIX. Tá. Emenda impositiva de bancada. PT errou ao votar a favor, a constitucionalizar a impositividade dessa emenda. Eu acho que só o deputado Pedro Kizai, e eu parabenizo ele do PT, votou contra, e eu acho que ele acertou. E todo o resto do PT errou. Você concorda comigo? Todo o resto do PT votou errado, fez mal. Nós eu somos acho. contra isso. Eu e acho. a emenda PIX da Gleisi é diferente. Eu vou te explicar. Não, nós quem? Porque o PT inteiro votou a favor da PEC, menos o Kizai. Então você pode ser, não sei o resto dos seus colegas. Seus colegas da leitura passada votaram a favor. Ainda sobre a emenda parlamentar. 16 de maio de 2025, a Natália Portinari do UOL revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões na saúde pra distribuir pro Centrão. E você se diz um crítico do orçamento secreto. Como é que é? Desculpa aqui. A Natália Portinari, jornalista do UOL, revelou que o Lula criou um orçamento secreto de 3 bilhões da saúde pra distribuir pro Centrão. Quero saber sua opinião sobre isso. Em 2024, o PT, inclusive com voto de Vossa Excelência, votou contra a emenda do PSOL que permitia um bloqueio de 15% nas emendas não impositivas. Ou seja, o PT considerou mais importante deixar cortada a saúde e da educação antes de bloquear dinheiro pra emenda parlamentar. Então quem tá falando de cortar em política social não sou eu, o voto de vocês que derrubaram essa emenda, né? Lula e você reclamam do Congresso sequestrar o orçamento, mas a Gleisi foi autora da emenda PIX. O PT votou a favor da impositividade de emenda de bancada. O Lula criou 3 bi de orçamento secreto. E eu vou trazer um bastidor aqui. O PT ofereceu 5 milhões de reais em emenda de orçamento secreto para cada deputado que votou o tal do pacote de ajuste fiscal do Haddad. Então, o Lula dizia na campanha que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. E agora, deixou de ser? Não é mais o orçamento secreto, é o orçamento do amor? O que você tem a dizer, Lindbergh, sobre o governo pagar 5 milhões para cada deputado de orçamento secreto para votar a medida do Haddad? Agora, Ele